Louvado seja Deus, obrigado pela oração, meu irmão. Vamos para o momento da palavra. Abram aí em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Será a porção aqui desta noite que irei expor aos irmãos, dos versos 22 a 28. Se trata aqui, meus irmãos, da segunda parte do sermão de Pedro. Estamos aqui, então, no discurso de Pedro em Pentecoste. Atos 2, verso 22 a 28. Diz o seguinte a palavra de Deus: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. Verso 23. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes. Verso 24. A qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Verso 25. Porque Davi fala a respeito dele: eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Verso 26. Por isso o meu coração se regozijou, e a minha língua exultou, e além disso a minha carne também repousará na esperança. Verso 27. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez e vamos expor essa sagrada passagem. Oremos. Santo Deus, obrigado porque até aqui o Senhor nos conduziu em culto, mas ainda necessitamos, Pai de amor, da ação do Santo Espírito para que possamos receber a sua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos corações, e assim as nossas vidas sejam conformadas a Cristo. Que o Senhor me ajude na minha insignificância e pequenez, para que assim, Deus, de maneira temerosa, eu possa expor a sua palavra, e assim os meus irmãos possam entendê-la, e assim também, Deus, no meu coração, a sua palavra penetre. Muito obrigado, Deus. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, então estamos em Pentecoste. Então estamos no cumprimento daquilo que Cristo pediu aos discípulos para que aguardassem. No capítulo 1 foi pregado aos irmãos justamente a ascensão de Cristo. Mas ele ordenou para que eles não partissem de Jerusalém. Estão lembrados? Lá no capítulo 1, verso 4 é dito: e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não lhe partissem de Jerusalém. Que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Ou seja, o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, de forma a capacitá-los para o comissionamento de serem fundamento da igreja, pregadores e arautos do Evangelho de Cristo. Isto já aconteceu. Nós vimos no início do capítulo 2 que eles estavam unidos, ali reunidos, e veio esta teofania sobre eles, e o Espírito Santo então repousou sobre todos. Muitos então ali ajuntados, e aí veio as pregações do nosso irmão Gessé, estavam ali reunidos, ficaram curiosos, ouviram aquele barulho espantoso e foram verificar o que estava ocorrendo. E é onde eles se deparam com a pregação de Pedro. Porque alguns ficaram maravilhados, estão lembrados? Outros duvidaram. Outros pensaram que eles estavam bêbados. Mas Pedro diz que não. Estava se cumprindo a profecia de Joel. E aí, amados, ele começa então a sua pregação. Agora nós já estamos num segundo ponto desta pregação. Nós já estamos no cumprimento aqui, e ele falará da ressurreição.
Então, o discurso inicial de Pedro é inteiramente sobre a promessa, onde ele abordou o Joel, aplicou o Joel Joel capítulo 2, naquela passagem, a qual o irmão Gessé já descreveu aqui e expôs aos irmãos. Então, amados, veja, este discurso inicial de Pedro, então, sobre a promessa, o cumprimento e ressurreição / ascensão de Cristo. O que é que este derramamento do Espírito mostra? Pedro junta 3 citações do Antigo Testamento. Tá? Joel capítulo 2, verso 28 a 32, a qual foi exposto nos versos 17 a 21. Tá? O Salmo 16, que é aqui nos dito dos versos 25 a 28. Salmo 16 é especificamente dos versos 8 a 11, tá? Que é citado aqui em Atos. Que veremos dos versos 25 a 28. E posteriormente, ele citará mais um salmo. O Salmo 110, verso 1. Que está lá nos versos 34 e 35. Pedro, então, de uma maneira exegética, utilizando de uma teologia bíblica, de um entendimento das Sagradas Escrituras, em cumprimento de Cristo, ele começa a citar. Ele já havia feito isso, se os irmãos não se esqueceram, quando ele diz sobre Judas, que era necessário que se cumprisse as Escrituras sobre Judas. E ele cita também o escrito dos Salmos, lá no verso 20 do capítulo 1, onde a habitação deste homem deveria ficar desolada. Estão lembrados? Então, Pedro, de uma maneira sobrenatural, está compreendendo muitas coisas agora, principalmente quando já habitado pelo Espírito Santo. Então, amados, isso já nos ilustra, introdutoriamente, que o Espírito Santo nos guia realmente somente na verdade. O Espírito Santo não é manifestação desordenada, não é uma manifestação descentralizada e desapartada da Bíblia. A primeira característica que vemos de um homem cheio do Espírito Santo é começar a citar as Escrituras e a pregar o Evangelho. Pedro está mostrando, Joel, profetas, está mostrando os Salmos, muito semelhante com o que Lucas fez no capítulo 24. Estão lembrados com aqueles discípulos a caminho de Emaús? O que Cristo fez? Discorreu na lei, discorreu nos profetas, discorreu sobre os Salmos, sobre tudo o que falava acerca dele. Ser cheio do Espírito é ser como Cristo. E Cristo anunciou a verdade. Isso, amados, é a nossa marca como crentes. É isso que Atos, o livro de Atos, mostrará para nós. O que a igreja faz quando cheias do Espírito Santo. O que a igreja prega quando cheia do Espírito Santo? Novas revelações? Quais são as novas revelações que Pedro está citando, irmãos? Nenhuma! Ele está falando sobre o que a palavra já havia dito. E isso fica para nós um grande ensinamento. Por que eu digo isso e bato muito nessa tecla? O livro de Atos dos Apóstolos também pode ser aqui tirado muitos ensinos de pneumatologia, que é o ensino do Espírito Santo. Muitos não entendem, distorcem, acham que o Espírito Santo é um espírito desordeiro, acham que o Espírito Santo é algo que vai trazer novas revelações. Não. O Espírito Santo fala sobre o que foi dito pelo Cristo, ou sobre o Cristo. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. No nosso plano de leitura anual, o seu desafio é ler tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. No Novo mais fácil, mas enxergar Cristo em cada linha, em cada apontamento, em cada tipologia, em cada sombra, porque nós estamos progredindo nesta leitura. E quando anunciamos as Escrituras, nós devemos pregar somente sobre Cristo, naquilo que já foi revelado. Tá? Essa é a obrigação do crente, e é isso que o Espírito Santo nos conduz a fazer. No verso 30, amados, a alusão refere-se à promessa de Deus de colocar um descendente no trono de Davi para governar, uma promessa que Pedro vê como messiânica e já cumprida, pois ele já ascendeu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai. Esse trono messiânico, a qual foi prometido a Davi,
um herdeiro que estaria sentado no trono, é o próprio Cristo. E assim ele permanece, reinando. Já obteve essa vitória na cruz, pisando na cabeça da serpente, cumprindo com o proto-evangelho de Gênesis 3,15, e assim nós contemplamos a obra redentiva de Deus. O discurso de Pedro, irmãos, é um discurso sobre o plano redentivo. É um discurso sobre a obra expiatória na cruz. Deus tinha prometido um derramamento do Espírito antes do dia do Senhor. Uma ressurreição, uma ascensão ao lado de Deus. Eis as 3 citações, Joel, Salmo 16, Salmo 110. Esses acontecimentos cumprem inicialmente as promessas do Antigo Testamento, de um Messias dotado de autoridade divina. E juntos o discurso demonstra que toda a Escritura fala de Cristo. E Pedro, cabalmente, está anunciando isso. E é isso que veremos a partir do verso 22, a qual eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, deixarem elas abertas e acompanharem a exposição. Verso 22. Versão João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro, então, aqui, amados, está mais uma vez se levantando e dizendo a esses homens, a esses varões israelitas. O Gessé provavelmente bateu nessa tecla. Muito se pensa que em Pentecostes tinha pessoas de vários lugares e nacionalidades diferentes. Mas, na verdade, se trata apenas de judeus reunidos, que nasceram em lugares diferentes, com dialetos diferentes, mas eram judeus. A salvação inicialmente aparece para os judeus, se cumprindo assim as Escrituras. Porém, nós vemos que eles entendem em seus dialetos, já prefigurando que o Evangelho também está para os gentios. Então, amados, Pedro se levanta. E quem são esses varões? É bem dito aqui por Lucas. São varões israelitas. O público ali de Pedro são varões israelitas, nascidos em diversos lugares, com línguas de nacionalidades diferentes, mas são israelitas. Então Pedro faz a transição da primeira citação do Antigo Testamento, Joel 2, já exposto pelo nosso irmão, que explica como o derramamento do Espírito significava a chegada dos últimos dias, para o ponto de conexão. Dirigindo-se do novo a Israel, de novo a Israel, os varões israelitas, Pedro está exortando-os ao quê? A ouvir as suas palavras. Tal como fez no início do discurso. Lá no versículo 14, se não me engano, deixa eu ver. Exatamente, olha o que diz o verso 14, capítulo 2. Mas Pedro, olha lá, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens da Judeia e todos vós que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. E ele cita então a profecia de Joel. Amados, a chegada do Espírito marca o início da era apostólica em prol da igreja. O juízo também sobre Jerusalém. Nós, amados, como reformados, temos uma interpretação não muito futurista, tá? Sobre as questões bíblicas e escatológicas. Porque entendemos que, no que tange a reinado, tudo já está em vigor. Cristo já reina. Né? A vitória de Cristo, aquilo que vemos lá em Apocalipse, o dragão sendo derretido, a grande serpente, já foi derrotada. A serpente já foi derrotada. O filho da mulher já veio a esta terra. E quando é citado aqui a profecia de Joel, lá no verso 19 e 20, quero que os irmãos prestem atenção. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Muitos teólogos aqui, amados, reformados, propriamente ditos,
entendem que essa visão aqui não é futurista e sim preterista. Ou seja, tudo isso se cumpriu na destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém também é uma marca da vinda do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A vinda do Espírito Santo, conforme Joel, marca também um juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam. E Cristo anunciou a destruição daquela cidade. Cristo, inúmeras vezes nos evangelhos, falou sobre a incredulidade de Jerusalém. Falou sobre a incredulidade daqueles. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quando vem então o Espírito Santo, abre-se uma era apostólica, uma era vitoriosa. A sua igreja vencedora sobre a terra, reunindo seus eleitos. E Satanás já derrotado, tem poder sobre a igreja? Então os irmãos começam a ver Apocalipse. Quando chegarmos lá, vamos ver isso. Que muitas daquelas linguagens já são cumpridas, irmãos. Cumpridas nos atos, nascimento de Cristo. Vitória na cruz, ascensão. E é dito, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, irmãos, essa linguagem aqui são linguagens metafóricas. Se passa trevas, lua em sangue, e se fizermos um apanhado do Antigo Testamento, irmãos, não vou pregar isso porque já foi exposto, são linguagens que remetem a juízos no Antigo Testamento. São linguagens que falam sobre a ira de Deus, o descontentamento de Deus. O próprio Cristo na cruz, quando recebe a ira, o dia se fez noite. Assim, amados, aconteceu em Jerusalém no ano 70. Então, uma era apostólica, onde muitos que creram receberam o Espírito Santo e foram selados. Mas também a destruição. O marco onde que nesta era apostólica, a igreja de Cristo, nos confins da terra, como Cristo disse no capítulo 1. Estão lembrados? Para que eles pregassem a todas as nações até os confins da terra. Ou seja, a igreja de Cristo está reunida aqui em Mogi, lá em Minas Gerais, lá no Japão, em todos os lugares. Por quê? Porque a era apostólica, o Espírito Santo, a igreja vitoriosa de Cristo está em curso. O cumprimento é tido aqui na pessoa de Cristo. Somente o apóstolo terminou a vindicação de seus irmãos e toda a sociedade e colocou esse assunto em uma luz clara. E estando disposto a aproveitar essa oportunidade de pregar a Cristo aos judeus, dirige-se a eles sobre outro personagem, uma nova forma de palavras, embora no mesmo sentido, para suavizar suas mentes e aumentar a sua atenção. E passa a descrever a pessoa. O assunto do seu seguinte discurso é centralizado na pessoa de Cristo. Perceba, ele então, varões israelitas, escutais estas palavras. E quais são as primeiras palavras? A Jesus, o Nazareno. O evangelho, irmãos, não se trata de algo abstrato. O evangelho não se trata de teorias, filosofias. O evangelho se trata de uma pessoa. Jesus, o Nazareno. Nós não pregamos ideais. Outro dia um amigo falou para mim, como é que é determinado assunto? Né? Ele perguntou sobre tatuagens para mim, porque ele é cheio de tatuagem. Segundo a sua ideologia. Aí eu, ideologia? Não, segundo essa filosofia de vida que você leva. Filosofia? Não. Eu caminho nele. Eu caminho numa pessoa. Alguém habita em mim. O evangelho não se trata de uma filosofia, uma ideologia. Se trata de alguém. De Cristo. É o que Pedro faz. A Jesus, o Nazareno. Então ele primeiro pelo seu nome.
O nome que foi dado por um anjo. Estão lembrados? Mateus 1, 21. E o anjo já dá o significado deste nome terreno de Cristo. Veja. O que remete à palavra Jesus? O nome. Ele dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Olha lá, o porquê é filho. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então é o Deus conosco. Jesus Cristo veio até aqui para nos perdoar. Ou seja, quando eu penso no nome Jesus, eu penso da sua obra terrena. Eu lembro da pessoa. Porque se existe expiação de pecados, é porque ele foi cravado naquela cruz. É porque ele se entregou. É porque ele se humilhou em nosso lugar. E é acrescentado o Nazareno. E quando eu penso em Nazareno, é justamente para nos remeter à humilhação e à rejeição. Veja Isaías 53, 3. O que nos remete à profecia de Isaías? Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Pode vir algo bom da Galileia? Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Quando Pedro cunha o termo Nazareno, aonde que fica Nazaré? Na Galileia. Nazaré é uma cidade da Galileia. Cristo nasceu em Belém de Judá, correto? Mas ele cresceu, foi criado e se desenvolveu aonde? Em Nazaré da Galileia. Um judeu, então, olhar para alguém da Galileia era sinônimo de desprezo. Era sinônimo de não encará-lo com nenhum prestígio. Porém, o Deus encarnado, ele tem um título: o desprezado. Jesus, o Nazareno. Pedro, de uma forma sábia e guiada pelo Espírito Santo, ele já apresenta esse Cristo remetendo ao que esses homens fizeram. O rejeitaram. Jesus, o que veio para nos perdoar os pecados, e o rejeitado. Esta é a mensagem. Observem, amados, que o cristianismo, o evangelho, é Cristo. O que significa que sem ele não existe cristianismo. Sem Cristo não existe igreja. Sem Cristo nós em vão aqui se reunimos. Esta fé não é uma ética, mas uma obra de Deus. Pedro descreve o pormenor, o que Deus fez através de Jesus. Deus acreditou, mostrou-lhe que era vitorioso, deu-lhe autoridade e chama aqueles que ouvem deste evangelho a responder. E nós, irmãos? Cristo para nós, o Nazareno, de que forma nós temos ele para nós? De que forma nós realmente olhamos para este Cristo? Como uma ética? Como um estilo de vida? Como o quê? Como que nós lidamos com a pessoa de Cristo? Será que soa nos seus ouvidos a pregação de quarta-feira? Andar nele, arraigados, confirmados em quem? Nele. A ideia do cristianismo, daqueles que estão em Cristo, é de serem enxertados. Lembra de João 15? Ele é a videira e nós somos colocados nele. Se trata de uma fonte, se trata de uma pessoa, se trata de um relacionamento pactual. Não se trata de filosofia nem ideias. Se trata realmente de sermos atraídos até ele, como diz em João 6. E Pedro continua. Esse, o Nazareno, ele fala: varão aprovado por Deus entre vós. Aqui está um homem a quem Deus atestou. A palavra aprovado aqui no grego significa apontar para fora de si mesmo. Apontar para fora, anunciar, expor para a observação, exibir. É um atestado realmente, é uma verificação, uma ratificação.
O verbo, que é um verbo, este aprovado, é um verbo particípio, é uma qualidade de Cristo, irmãos. Quem era Jesus do Nazareno? O aprovado de Deus. O atestado de Deus. Ah, eu creio em Deus, mas não creio em Cristo. Você não crê em Deus. Pois Cristo é o atestado dele. É a perfeita imagem do ser de Deus, corporeamente. Cristo é o próprio Deus. Amados, veja como o interessante desse sermão de Pedro é você anotar, é você ver cada detalhe que ele utiliza para pregar o evangelho. Ele começa, Jesus, o que significa Jesus? Explicado lá quando o anjo vem dar esse nome a ele. Nazareno, o que ele significa o Nazareno? O que ele quer trazer com essa palavra Nazareno? O desprezado dentre os homens. E ele continua, varão, homem, humanidade de Cristo, varão aprovado por Deus entre vós. Ou seja, este atestado no grego refere-se a algo a que pode atestar ou mostrar a qualidade de uma entidade. O termo é raro no Novo Testamento, aparecendo apenas 3 vezes, em Atos 25, 1 Coríntios 4 e 2 Tessalonicenses 2. Nós encontramos esse termo. A forma perfeita do particípio, porque é um verbo particípio perfeito, acrescenta um ar de permanência à atestação. Verbos nesse tempo perfeito, irmãos, é algo que não passa. Ou seja, esse atestado de Deus continua. Ele está à destra de Deus Pai de que forma? Como um homem atestado por Deus. O Deus homem. É neste Cristo que nós cremos, irmãos. E veja que tem a preposição apo, né, de. Olha para Deus como um agente final que faz a escolha. Né? Na minha versão está aprovado por Deus. Né? Talvez aí tenha algumas versões que esteja de. Né? Aprovado de Deus. O que significa essa preposição para nós? Que olha para Deus como um agente final que faz esta escolha. Jesus é aquele que é atestado por Deus. Lembra lá em João 9, o cego de nascença? Um homem comum que Deus não atende às orações não poderia ter feito um milagre como esse. O cego de nascença reconheceu este atestado por Deus. E os fariseus rangiam os dentes. Queriam matar o cego de nascença. Expulsaram ele da sinagoga. E é justamente isso que Pedro está fazendo aqui. Lembrando essa atitude. E ele foi atestado entre vós de que maneira? Com milagres, prodígios e sinais. 3 palavras, amados. Pedro descreve o ministério milagroso de Jesus como evidenciando a demonstração de Deus de quem é Jesus. A descrição tripla de sua atividade milagrosa enfatiza os meios divinos de atestação. 2 destes termos, terase, semeios, e o terceiro, dinamese. Ou seja, irmãos, eles aparecem também no verso 19, os 2 primeiros, terase e semeios. Palavra difícil. Vamos ver o verso 19? E eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais. As 2 palavrinhas aí. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo vinha em cumprimento para realizar, já estava sobre o próprio Cristo. Ele foi atestado desta forma. O terceiro termo, dinamese, obras poderosas, aparece 10 vezes em Atos, referindo-se principalmente à atividade milagrosa da igreja primitiva, quando está relacionado aos apóstolos. Ou seja, se esse atestado de Cristo, essa comprovação, era por meio desses milagres e prodígios, era realmente para trazer a confirmação de Deus de que ele era o filho dele.
O mesmo se repete com os apóstolos. Eles são os meus enviados. Porém, eles sendo o fundamento da igreja, sendo a doutrina dos apóstolos, como vemos nas cartas de Pedro, não tem mais outro fundamento a ser lançado. O fundamento já foi lançado. Este atestado de prodígios e sinais estava para formação e edificação da igreja. A igreja hoje já está bem fundamentada. Nós já temos as escrituras com o seu cânon fechado. Não necessitamos mais de prodígios, sinais. Nós necessitamos que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, para entendermos e nos sujeitarmos a ela. É assim que nós vivemos hoje, numa era pós-apostólica, pós-igreja já inaugurada. Veja que isso trazia a autoridade de Cristo. Aqui a palavra remete para os milagres de Jesus, que são também uma manifestação da obra poderosa de Deus. Essas obras são o que Deus fez através de Jesus, por meio da sua própria audiência judaica, a que Pedro agora se dirige. Porque ele disse que foi no meio de vós. Ou seja, os judeus viram essas coisas. Eles atestaram essas coisas. Um teólogo, amados, fala de Jesus ser atestado como um profeta aqui. Mas o peso do discurso é que Jesus e o plano se relacionam como Messias. E isso fica caracterizado principalmente lá no verso 36 do mesmo capítulo. Veja, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo, olha lá, Jesus, pessoa, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Já no encerramento do sermão, olha como que Pedro encerra. Voltando para a pessoa de Cristo. E eu pergunto para você, como que você prega o evangelho? Você fala de conceitos isolados? Ah, você precisa se arrepender. Ah, você precisa crer. Em quem? Se arrepender? Por quê? Pense uma coisa, meu irmão. Quando nós apresentamos o evangelho para alguém, nós temos que apresentar Cristo. Você precisa fazer uma ilustração de Cristo para aquela pessoa. Você precisa pintar Cristo para aquela pessoa na frente dela. Logo você tem que conhecer. Logo essa imagem tem que estar bem fixa na sua mente. Logo você tem que ter esta experiência com Ele. Experiência salvífica. Você fala de Cristo e sua obra. Você apresenta quem Ele é. E acho que muitos de nós pregamos o evangelho errado. Porque apresentamos conceitos. Você está sobre a ira de Deus. Ok, isso não é verdade. Isso é uma verdade. Você precisa se arrepender. Ok, isso é uma verdade. Você precisa crer em Cristo. Mas quem é esse Cristo? Quem é esse? Quem é esta pessoa? Quem é Jesus o Nazareno? Nós estamos fazendo errado, irmãos. Nós temos que apresentar Ele vivo. Nós temos que apresentar o Cristo, a pessoa. Este é o Filho de Deus. Este é o homem, o Deus encarnado. Este veio ao mundo, foi rejeitado pelos homens, foi entregue pelo determinado conselho de Deus. Olha como Pedro está fazendo, irmãos. Olha os detalhes de Pedro. Pedro está pregando o evangelho. E no que o nosso evangelismo se assemelha? A este, bíblico. Que Deus, complementa o verso 22, por Ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Vocês percebem a estratégia, o direcionamento que Pedro tem aqui? Pedro, só no verso 22, já chamou esses homens ao arrependimento. Utilizando a palavra Nazareno. E agora falando, como vós mesmos bem sabeis. Pense você agora como um judeu que rejeitou a Cristo. O que você estaria pensando em resposta a essas palavras de Pedro?
que eu vi esse Jesus que está sendo pregado ali, eu o rejeitei, mesmo atestando, vendo, comprovando todos os milagres e prodígios que ele fez diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos. É interessante, irmãos, que existe uma reputação de Jesus. Eu cito mais uma vez Flávio José. Estão lembrados de Flávio José? Historiador judeu. Não sei dizer aos irmãos se Flávio José posteriormente veio a ser crente. Mas algumas coisas que eu li não indicam que ele se converteu, Flávio José. Então eu tenho os escritos de Flávio José apenas como históricos. Históricos. Simplesmente históricos. E ele relata sobre Jesus, sabia? Que ele fala historicamente sobre Jesus. Ele fala. A reputação de Jesus de realizar obras milagrosas é algo que Joséfo menciona mais tarde no século, nas suas famosas observações sobre Jesus, onde diz que Jesus, olha o que ele diz sobre Cristo, era um fazedor de obras notáveis, estranhas. A palavra que Joséfo utiliza é paradoxon. Ou seja, amados, obras estranhas, notáveis, porém estranhas. Quer Joséfo entenda de forma ambígua ou positiva, ele dá evidência da reputação de Jesus como um trabalhador de obras incomuns. Estou falando de uma visão sem fé alguma. Estou falando de uma visão sobre Cristo simplesmente natural e terrena. Qualquer um, naquela época, que estivesse vivendo com Cristo, como esses varões israelitas, eles... E Cristo? Você conhece? Conheço. É aquele que faz umas obras aí estranhas, milagrosas, trabalhos incomuns. A crença da tradição judaica, irmãos, de que Jesus era um tipo de mágico, também atesta esse entendimento. Embora veja a fonte do poder de Jesus de forma diferente. Pedro vê estes sinais, prodígios, como indicadores divinos do facto de Deus, de que Deus trabalhou em e através de Cristo. Mas veja, Cristo é tão factual, ele é tão real, que até os incrédulos afirmam isso que está sendo dito pela palavra. Até sem fé. Eles falam, ele faz os negócios que ninguém explica. Até historicamente, Cristo é admirável. Porém, Pedro ele tem um outro prisma sobre isso, pelos olhos da fé. Que aquilo é um atestado de Deus. É Deus agindo através e por Cristo. E se mostrando aos homens. E isso, certamente, serve de condenação para aqueles que o rejeitam. Então é incoerência. Eu não acredito em Cristo. Inclusive, o mais cético e ateu daquela época olhava para Cristo e falava, não, aquele ali é diferente. O pior. E hoje nós temos pessoas que descartam isso. Leia os escritos de Joséfo, que talvez não acredite na Bíblia, mas acredite nos escritos históricos, né? Então leia e verá isso. A nossa ótica é justamente a de Pedro, de que ele veio e manifestou como Deus a esses homens. O Deus encarnado. Verso 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Muitos falam porque você é calvinista. Eu uso as palavras lá do Marcos Granconato, porque eu tenho Bíblia em casa. E porque está aqui diante dos meus olhos nesse texto que a predestinação, os decretos são reais e bíblicos. Não é nem por causa de Calvino, irmão. Ele só me ajudou sistematizando isso.
Mas a Bíblia é infalível e inerrante. Não crer na predestinação é ir contra o próprio texto. Ah, mas e o original tá assim? Tá pior ainda. Tá mais calvinista ainda, digamos assim. Mas veja, palavras de Pedro, narradas por Lucas, correto? Pedro destaca um contraste entre a obra de Deus e a nação, em relação a Cristo. Perceba que tudo culmina em Cristo. Agora existe aqui, a este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então foi Deus que enviou, foi Deus que quis, foi Deus que planejou, mas planejou através de uma pessoa. Pacto redentivo, Trindade. Deus Pai planejou, o Filho cumpriu e o Espírito Santo aplica. Está aqui, diante dos nossos olhos. E Jesus foi entregue, então, de acordo com o plano e presciência de Deus. A morte de Jesus não foi uma surpresa para Deus, nem o seu sofrimento. Ou seja, a morte de Jesus foi desejável por Deus, o seu sofrimento também foi desejável por Deus, e, além disso, foi orquestrada, foi desenhada pelo próprio Pai. Quantos de nós aqui, lá nos primórdios, quando conhecemos o Evangelho, a gente ficou, né? Nossa, mas coitado de Jesus, pegaram ele de surpresa, né? Armaram contra ele, né? Realmente, foi tudo uma armação, realmente. Mas com uma ótica do acaso, né? Nós tínhamos essa ótica, né? Que pegaram de surpresa, foi tudo obra do acaso, né? Que Jesus poderia, né, fugir daquilo, coitado. Não. Tudo que foi feito pecaminosamente contra ele. Isso é fato. Mas o texto diz que foi do agrado de Deus moê-lo, como diz em Isaías 53. Por que foi do agrado de Deus moê-lo? Porque é plano determinado. A palavra para plano aqui, amados, ou determinado, são duas palavras, na verdade, né? Boule e orizo. São duas palavras em conjunto. Uma é um verbo e a outra é um substantivo, tá? A primeira que vem é o verbo no original. E depois um substantivo, né, que nomeia esta ação. Ou seja, o termo aqui é pré-determinado, orizo, que significa definir, determinar. E perceba, é um verbo particípio perfeito também passivo. Ou seja, era uma qualidade em Cristo, porque Deus o enviou conforme esse plano determinado, ou seja, de algo no tempo perfeito e de forma passiva. Olha, aparece 8 vezes esse termo no Novo Testamento, com 6 usos em Lucas e Atos, tá? Nos 2 livros de Lucas. O uso frequentemente de Lucas sublinha sua crença de que Deus está no controle absoluto dos acontecimentos que estão ligados a Jesus e inclui um plano para o sofrimento como parte da vocação de Jesus. Esse plano de sofrimento faz parte da vocação daquilo que Cristo executou perfeitamente. O que nós lemos? Acabamos de ler em Isaías 53. Homem de dores. Cantamos, inclusive. Familiarizado com o sofrimento. Este é o homem. Por quê? Cristo veio para sofrer. Cristo veio para sangrar. Cristo veio para ser rasgado, mutilado. E como? Sabendo de tudo isso. Você já pensou? Será que você tem noção da grandeza da obra de Cristo? Assim como amanhã eu tenho que acordar cedo, me arrumar, já tenho que deixar algumas coisas até prontas hoje, para amanhã cedo eu ir trabalhar e ir atrás do pão de cada dia. Chegando no seu trabalho, você já sabe o que você tem que fazer. Correto? Sua rotina de trabalho.
Cristo, quando veio a este mundo, quando ele fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Sabe que vontade é essa que ele está falando? A vontade de ser um servo sofredor. A vontade de Cristo em vir a esta terra era vir para cumprir o determinado conselho de Deus, para ele ser rasgado, moído no meu lugar e no seu lugar. Você já pensou que se você soubesse que amanhã no seu trabalho você levantará para ir até lá e as pessoas te insultar, te aprisionar, te ferir, te flagelar, rasgar a sua carne, você correria daquele lugar. Você não passaria nem perto daquele lugar amanhã. Cristo fez o quê? Ele veio para cumprir este plano do Pai. Ele veio para isso. É para isso que ele pisou nesta terra. Foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é constrangedor. O sentimento que nasce no coração é que eu não mereço. Ele sendo Deus, ele se humilhar, entenda, a humilhação de Cristo é isto. Isto é a humilhação de Cristo. Ser um servo sofredor. E nós? Quanta pompa, né? Quanta arrogância. Quantas coisas nós queremos que funcione conforme o nosso querer. Pensamos que nós, eu estou falando com crentes, pensamos que nós somos o centro do universo. Que tudo tem que girar conforme eu desejo, conforme eu quero. Em Filipenses 2, Paulo diz para nós termos a mesma atitude que Cristo. Qual é a sua atitude, meu irmão? Qual é a sua atitude humilde de aceitar uma exortação, por exemplo? Qual é a sua atitude humilde de se submeter à igreja dele? O fardo de Cristo é leve demais. Nós jogamos todos os fardos pesados sobre ele, essa que é a verdade. E os planos que ele tem para nós são planos de vida e de paz. E nós fazemos o quê? Nós tornamos a caminhada cada vez mais difícil, por quê? Por causa de egocentrismo. Por causa de amor próprio. E não por causa de amor a ele. Somos cristãos, irmãos. Será que estamos dispostos a cumprir? Porque saiba de uma coisa. Se para Cristo, que viveu nesta terra, teve um plano determinado, um conselho de Deus, você pensa que na sua vida é diferente? E você está sujeito a viver cada vírgula, cada ponto daquilo que Deus determinou para a sua vida, antes mesmo de você existir, como o salmista diz no Salmo 139? Você está disposto? Se eu quero ter filhos, e se Deus determinou para não ter? E se é para casar, e se Deus determinou para não casar? Será que nós queremos ser atendidos ou queremos fazer a vontade de Deus? Nós precisamos ter esta atitude em nossas vidas. Cristo teve um plano determinado. Ele foi predeterminado para sofrer. Deus o entregou para isso. Foi entregue, está escrito aí na sua Bíblia. Foi entregue. Por quem? Por Deus. Passivamente. Conselho
do grego boule, significa conselho, propósito, plano. É semelhante à força, em força, e é favorecido por Lucas. Lucas cita isso 12 vezes no livro de Atos e no livro de Lucas também, no Evangelho de Lucas. Assim como o conselho determinou a traição de Judas. Está lembrados? Olha como não é só Jesus. Capítulo 1, verso 16, para que você entenda. Por que nós acreditamos em predestinação? Por causa disso. Capítulo 1, verso 16. Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Era necessário que se cumprisse o quê? A escritura, que foi dito lá atrás, anteriormente. Qual era a chance disso dar errado? Judas veio com um determinado propósito nesta vida: trair a Cristo e se matar. Como assim, pastor? Ele foi determinado por Deus como um Deus soberano, criador, dono de todas as coisas. Para com essa ideia de diminuir a Deus. Para com essa ideia de pensar, Deus não faria isso. Deus faz o que quer. Deus não é homem. Deus é soberano, majestoso, grandioso, sublime, tremendo. Estava na viagem para Minas Gerais, entrei no avião com aquele medo, né? Aquele medinho, né? Que dá sempre, na incerteza. Mas a hora que começou a subir aquilo, e a hora que eu vi aquela imensidão dos céus, logo me veio à mente alguns versículos da Bíblia, que aquilo é apenas as bordas das vestes de Deus. E eu não aceito que Ele determine tudo na minha vida. E eu não aceito que eu sou um verme miserável, uma formiga desprezível, perto de Deus. E eu quero pegar esse Deus e enjaulá-lo, dizendo que Ele tem que seguir os meus planos. Quem você é? Quem nós somos? Nem o próprio filho dele Ele poupou de cumprir a sua vontade. E você quer submeter Deus à sua vontade. Pensa que absurdo, que afronta é isto para Deus. Se submeta ao que você tem. Se submeta ao que você é. Se submeta ao que Deus tem colocado na sua vida. Se submeta, esteja contente com a esposa que você tem, com os filhos que você tem, com a doença que você tem, com a pobreza que você tem, porque Deus determinou assim. As pessoas não querem mais ser úteis. As pessoas querem ser importantes. Se não lembrar de mim, eu vou ficar bicudo. Se não fazer a minha vontade, não, para! Que ideia mesquinha! E você carrega o nome de cristão ainda. A oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. O que isso significa no Pai Nosso? Deus, o teu determinado conselho, o seu pré-determinado conselho para a minha vida, que o Senhor cumpra. Doa o que doer. Seja o que for, mas uma coisa só eu te peço: que o seu nome seja louvado por tudo. Você sabia que você pode glorificar a Deus com a pobreza? Você sabia que você pode glorificar a Deus com a doença? Você sabia que você pode glorificar a Deus com qualquer coisa que Ele determina? Agora você não glorifica quando você quer que a sua vontade seja imposta. Você não é Deus. Isso é síndrome do Éden. Você quer ser como Deus. E por isso que você não aceita a predestinação. Porque você quer ser o Deus.
Porque você quer predeterminar a sua vida. Porque você quer delinear os acontecimentos. Porque você... E Cristo sendo o próprio Deus. Sabe o que ele falou para o Pai quando o Pai apresentou o plano redentivo? Eu me submeto. Eu vou até lá. Para quê, Jesus? Para ser humilhado, escarnecido, moído, rasgado, sofrer, ser abandonado, não ter prestígio, não ter honra, não ser importante perante os homens, ser o Nazareno. Você quer ser o Nazareno no sentido da palavra? Ah, não, eu não quero. Que nojo que eu sinto de mim mesmo. Que nojo que nós temos que sentir dessa atitude arrogante e podre que nós temos de querer ser Deus, de não se sujeitar. Para crer nesse verso 23, irmãos, eu não tenho dúvida. Mas não é só crer aqui, tá? Se sujeitar, como eu estou dizendo aos irmãos. Porque conhecer os decretos de Deus, conhecer esta doutrina é muito diferente de vivê-las. Para você viver os decretos, você tem que ter a atitude de Cristo. Só é possível para quem nasceu de novo. Só é possível para quem se sujeita. Só é possível para aqueles que têm uma bem-aventurança chamada humildade. Somente assim você vai ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. É dito claramente, irmãos, que o plano determinado foi cumprido e tem uma última palavra, prognoses e presciência de Deus. As pessoas confundem, principalmente os arminianos, querem dizer que os decretos de Deus vêm conforme Deus olha no túnel do tempo e ele observa as pessoas como elas irão agir e assim ele faz um decreto conforme ele previu. Não é isso que está no texto. É colocado, entregue pelo determinado conselho. Decreto. Aquilo é fixo. Aquilo é imutável, aquilo é infalível. E presciência. Deus sabe de todas as coisas. Sabe de todos os acontecimentos. Por quê? Porque Ele mesmo decretou. É como você fazer uma redação e falar, o que você escreveu no ponto em que você abordou o tema tal? Você vai saber, eu escrevi isso, isso e isso. Por quê? Porque foi você que escreveu a redação. Deus não precisa esperar ociosamente algo acontecer para Ele decretar. Todos os fatos que ocorrem já são pelo determinado conselho dele. E é isso que nós vimos na nossa própria confissão. Por isso que eu coloquei aquele parágrafo hoje. Isso é o que está aqui no texto. Assim, a perspectiva divina, nada do que aconteceu estava fora do plano de Deus. O atestado de Deus ia sempre sofrer. E quem é o atestado de Deus? Cristo. Deus não apenas sabia de antemão o que seria, mas determinou o que deveria ser. Quem faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade? É Deus que faz isso. É Deus quem faz todas as coisas conforme o conselho de sua própria vontade. Quem foi o primeiro que deu a Deus para ele retribuir? Quem foi? Quem foi o primeiro que foi lá, aconselhou a Deus, faça dessa forma? Ninguém. O grande problema das pessoas hoje, que se dizem cristãs, é porque não conhecem quem Deus é. Não tem noção desse Deus que determina, que é soberano, que é gigantesco, infindável, exaltado. Não tem noção de quem Ele é. E a tendência dessas pessoas é diminuírem a Deus à nossa altura. Amados, isso é assim para a salvação de seu povo e para a glorificação de suas perfeições divinas. Embora essa resolução fixa, propósito estabelecido
e determinação sábia de Deus, não desculpasse de forma alguma o pecado dos envolvidos. Porque veja o que vem em complemento. Vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos. Algumas versões vão trazer homens sem lei. Alguma tem alguma dessas? Homens sem lei? Nenhuma? Algumas versões trazem homens sem lei, esses homens iníquos. Ele está se referindo aos romanos que foram envolvidos na crucificação. Então tudo parte de uma ação em conjunto. Mas veja, que apesar de Deus ter entregue pelo determinado conselho tudo o que aconteceu com Cristo, ainda assim, existe a responsabilização desses homens. Vós matastes, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. Por outro lado, Pedro é muito direto quanto à responsabilidade humana na morte, assim como Judas. Estava prescrito, estava determinada a traição, sim, mas quem é o responsável por aquilo? O próprio Judas. Vós crucificastes e matastes esse Jesus pelas mãos de homens sem lei. Primeiro ele foi entregue, ok? Ele foi entregue no singular, liga-se gramaticalmente a referência a Jesus, no início do versículo. Segue-se da seguinte forma. Também a referência ao projeto de Deus. Como singular parece referir-se apenas a uma pessoa. Foi entregue, está no singular, esse entregue. Ou seja, refere-se só a Cristo. Pelo que esta seria uma referência a Jesus entregue pelo plano de Deus. Já falado aos irmãos. Esta entrega, no entanto, veio através. Veja, existe aí uma palavrinha, dia, das mãos do sem lei. Perceba, crucificando-os pelas mãos de iníquos. Ou seja, para que os decretos, o plano de Deus fosse concretizado, teve que passar pelas mãos daqueles que odiaram a Cristo. Logo, era um decreto que responsabiliza eles. Deus não coagiu aqueles homens. Eles agiram conforme a própria natureza deles. Amados, a referência plural a homens, né? Esses iníquos, matastes, sem lei, provavelmente significa mais do que Pilatos e Herodes, e assim a liderança judaica deve estar em vista, dada a maneira como Lucas conta isso nos evangelhos também. Mas é uma dupla acusação aqui, enfática, que Pedro faz. Ele sugere que a entrega permitida por Deus incluía a liderança judaica e tornava a nação como um todo culpável. Jesus, um homem reconhecido por Deus, foi morto pelo plano de Deus, mas pela ação das pessoas sem lei, entre os judeus e pelos dirigentes romanos em Jerusalém. A observação sobre o sem lei, quando aplicada aos judeus, é irônica, pois foi usada pelos judeus em relação aos gentios. Mas, amados, Atos 4, verso 24 a 27, é especialmente significativo, pois aí a culpa é atribuída a uma variedade de figuras, incluída a liderança. Vamos ver ainda Pedro pregando a esses líderes, né? Capítulo 4, verso 24 a 27, abre aí. Diz assim: e ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus, unânimes e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E que pela boca de seu servo Davi disseste: por que os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Verso 26. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Verso 27. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, aprovado, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, mas com os gentios e o povo de Israel. Olha quem são os culpados aí. E o verso 28, olha só o que ele diz no verso 28. De novo, hein?
de novo, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho, palavrinha, determinaram antes para ser feito. Por isso que nós cremos na doutrina da predestinação, porque é bíblica. É bíblica, queira você ou não. Aí você briga com o texto. Tá aqui, você não vai conseguir mudar. E pode ir na crítica textual, e pode ir lá, e pode revirar o grego, e pode fazer a exegese que você quiser. Não vai tirar a palavra daqui. Não adianta. Mas percebam a acusação. A acusação é essa tão séria que colocou esses homens em um estado totalmente, com a palavra colocada aqui na minha versão, no verso 37, compungiram-se. Eles entraram em estado de tormenta dentro deles. Eu não sei, é uma inferência minha, um pressuposto meu, mas tudo indica que muitos aqui estavam lá no tempo de Cristo e participaram da crucificação. Isto para nós ressalta ainda mais a graça de Deus, que mesmo crucificando o Filho, irmãos, é tido aqui um momento de arrependimento. O verso 37 diz: ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos. Lembra que eles falaram no início? Não são eles galileus? Olha como mudou agora. Homens e irmãos, que faremos? Creia em Jesus Cristo para a sua salvação. Creia neste Jesus Nazareno, sofredor, que cumpriu o plano determinado de Deus, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Creia neste e viva por ele. Verso 24. O qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olhe só, irmãos. O qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. A atestação de Deus, que iniciou lá no verso 22, né? O homem atestado, né? Continua. Por quê? Continua através do que Deus fez com Jesus crucificado. Deus ressuscitou. Lucas aqui usa o verbo anistemi, que significa levantar. Em outras passagens aparece o verbo para levantar, ageiro. Mas segue-se uma metáfora mista aqui, que descreve a libertação de Jesus. Perceba, a ideia aqui é romper grilhões. É realmente de uma libertação de alguém que é escravo. A ideia em geral é essa, grilhões, amarras. Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Aquilo que ocorreu pelo primeiro Adão no Éden. Colocou toda a humanidade sobre grilhões, algemas, correntes. O pecado, o salário do pecado é a morte. O homem, desde a queda, definha. Vocês viram a exposição do irmão Felipe? A expectativa lá de vida só foi diminuindo, correto? Diminuindo. Por causa do quê? Por causa dos grilhões da morte. Não tinha solução para o homem. Não tem solução para o homem sem Cristo. Os grilhões aprisionam e amarram o homem. Cristo. Por que o evangelho tem que conter a ressurreição? Porque na ressurreição é que esses grilhões são quebrados, dilacerados. É a imagem, é a figura que Lucas narra. Pedro declara o fato da ressurreição de Cristo. Ele observa isso positivamente, que Deus levantou Jesus dentre os mortos.
Ele afirma a doutrina apostólica da ressurreição. Está no credo apostólico isso. Amados, ele observa, Lucas narra isso conforme as palavras de Pedro, e é um tema recorrente em Atos. Deus realizou o seu plano em estágios pré-determinados, primeiro a morte de Cristo, depois a ressurreição. Deus não só decreta a morte, irmãos. Deus decreta a vida no Filho. E a grande pergunta é, eu não posso sondar os decretos de Deus, mas a salvação é hoje. O dia é hoje que você está ouvindo, seja de onde for. É hoje o dia que você pode crer neste que rompeu os grilhões da morte. E certamente se você crer verdadeiramente, eis um decreto de vida para a sua vida. Vida eterna. Rompendo os grilhões, tendo soltado as dores da morte. O verso 24 na minha versão diz assim, ó, o qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte. Está na King James 1611. E isso é interessante porque o abismo, essa dor, esta marca da morte, não pode segurar o Redentor. É a ideia de como uma mulher grávida pode segurar a criança em seu corpo. A combinação tem raízes do Antigo Testamento. Põe para mim no Salmo 18, verso 5, por exemplo. Um canto de Davi. 18:5, ó. As cordas do Sheol. Sheol é um termo para abismo, para sepultura. Tá? Hades, quando nós encontramos o termo Hades, não propriamente é o inferno, mas sim a sepultura. Desceu ao Hades, o Credo dos Apóstolos faz isso. Desceu ao Hades significa que desceu à sepultura. Morreu. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Assim como alcançaram Cristo, mas não o reteve. Ele rompeu esses grilhões da morte. Então, amados, qual o significado de livrar Jesus das dores de parto da morte? Alguns intérpretes têm sugerido que Pedro, falando aramaico, tem empregado uma outra palavra para dores de parto, a saber, laços, como vimos no Salmo 18. Argumentam que os salmistas falam de laços da morte. Não podemos determinar que palavra Pedro usou em aramaico. O grego, entretanto, traz expressões dores de parto, que também ocorre no discurso de Jesus a respeito do final dos tempos. Essa expressão é uma figura de linguagem que não deve ser forçada. Tá? Deus livrou Jesus da agonia que acompanhava a morte. Ou seja, irmãos, de uma separação. E que isso não poderia romper, como é dito aqui por Pedro no finalzinho. Pois não era possível que fosse retido por ela. Por quê que ele afirma isto? E isso faz parte do evangelho que nós pregamos. A morte não foi capaz de rodear Jesus e de prender as suas garras com as suas garras dolorosas. A explicação aqui, por quê, na minha versão vem pois é uma explicação, tá? Que se segue é que a morte não é capaz de prender. Deus, o único com poder sobre a vida e a morte, foi capaz de vencer as garras da morte e trazer Jesus à vida. Pedro dá a razão do livramento de Jesus, desta agonia da morte, porque era impossível que ele fosse mantido sob o poder dela. Deus pronunciou a maldição da morte sobre a raça humana quando Adão caiu em pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Ele andou debaixo da lei como homem, foi tentado em todas as coisas, como diz o autor de Hebreus, sem pecado. Ou seja, a morte não é só no momento em que ele morreu em si que não tinha poder sobre ele. Nunca teve. Porque ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cristo. Vocês entendem por que o Evangelho se trata de alguém? Se trata de uma pessoa.
João Batista, quando via Cristo, eis o Cordeiro. Ele apontava para uma pessoa. Assim a morte não tinha mais poder algum sobre ele, nunca teve. 1 Coríntios 15, versos 55 e 56, e esse é um brado de todos aqueles que creem verdadeiramente. E hoje é o dia que nós nos reunimos, porque nos remete à ressurreição, nisso que estamos vendo. 1 Coríntios 15, 55 e 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Um aguilhão é uma ferramenta pontiaguda para tocar os bois, para espetar. É uma arma, realmente. E a morte tem esse poder de nos ferir. Mas quando estamos em Cristo, perguntamos, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas nós somos pecadores. Remidos pelo sangue do Cordeiro. O pecado não tem mais efeito sobre nós. O pecado não tem mais efeito condenatório, porque Cristo nos justificou perante o Pai, perante o júri. É no nosso lugar. É o sangue dele pelo preço da nossa redenção. Não tem mais dívida. Não tem mais débito. Ele pagou tudo. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E os crentes em Cristo usam a lei em benefício de si mesmos para a santificação. Verso 25. E aí Pedro agora finalmente cita o Salmo. Porque dele fala Davi. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Perceba que Pedro coloca a palavra aqui, por quê? Correto? No início. O que ele está fazendo aqui? Tudo que ele falou sobre Cristo e sobre a ressurreição, ele agora vai embasar. Pedro é extremamente bíblico. Tudo que ele falou da ressurreição não veio das ideias dele. Veio da própria Escritura. Por quê? Dele fala Davi. Aqui está a segunda das 3 citações do Antigo Testamento, do sermão de Pedro. Ele cita o Salmo 16, verso 8 a 11. Eu não vou ler porque já lemos, já cantamos o Salmo 16. Neste culto. O texto é um salmo de confiança que Pedro usa para apoiar a ressurreição. Pedro apresenta o salmo como sendo de autoria de Davi e o salmo começa com uma palavra de confiança. O que diz o salmo? Sempre via diante de mim o Senhor. O salmista, note, primeira pessoa, né? Sempre via diante de mim. Primeira pessoa do singular. Vê sempre o Senhor diante de si. A presença de Deus à sua direita significa que ele não será abalado. Davi se revela como alguém que deposita sua confiança totalmente em Deus. Fala como filho de Deus, que sabe que ele nunca está longe de si. De fato, Davi enxerga o Senhor à sua frente. O texto hebraico diz, o Senhor tenho sempre na minha presença. E complementa, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. O que significa? Deus se encontra à destra de Davi. Davi, devemos ler o Salmo 16 de uma forma ambígua. Ele como um servo realmente conduzido por Deus, mas como um tipo de Cristo. Davi é um tipo de Cristo, porque assim como Cristo andou em total confiança em Deus, sendo o próprio Deus, e foi conduzido pelo Senhor. Então, ele está tranquilo. Deus se encontra à destra de Davi e por causa da sua presença ele está tranquilo. A cláusula, ele está à minha destra, né, à minha direita. Encontramos esta expressão no Salmo 73, 109, 110, 121. Descreve Deus como protetor de Davi. Tá? Então, sempre que encontrarmos ele está à minha destra, à minha direita, tem um tom de proteção, de guia, de que conduz seguramente.
E, amados, abalar, não, para que eu não seja abalado, é um verbo. Pedro usa então o salmo, porque o tipo de defesa que Deus deu ao salmista é semelhante à que Jesus recebeu. É um uso tipológico profético. Proteção de Deus e certeza dessa proteção são a chave do tom e do uso da citação, que certamente tem uma aplicação em nós. Porque se estamos em Cristo, Ele é o nosso bom pastor, e o Salmo 23 é aplicado em nós, que podemos caminhar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei. Por quê? Porque Ele está à minha direita. Porque Cristo está comigo. Amados, esse é o descanso que nós temos. Verso 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar na esperança. Continua a citação do Salmo. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou. Este versículo expressa a confiança que a presença de Deus dá. Lembra que eu venho repetindo isso em vários sermões. Que ser alvo da graça de Deus tem uma resposta da nossa parte. Correto? Quando nós somos alvos da graça de Deus, primeira coisa, nós confiamos em Cristo. Nós confiamos que Ele está à nossa destra. E qual é o resultado disso? Eu sou tomado por uma alegria que inunda meu coração e a minha língua exulta. Por isso que ele diz, o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque é uma forma dele externalizar aquilo que ele sente por ser alvo da graça. Um crente que tem dificuldade de vir para a igreja para adorar o seu Salvador, tem algo de errado com a sua fé. Tem algo de errado naquilo que ele crê, naquilo que ele confia contra Cristo. Amados, por isso, veja, por isso, ou seja, o fato dele estar à sua mão direita e dele não ser abalado, uma confiança plena. Por isso, se alegrou o meu coração e minha língua exultou. Este versículo expressa a confiança que a presença de Deus dá. Ele faz com que o coração se alegre e se regozije devido à estreita comunhão que Davi tem com Deus e a confiança que nele deposita, seu coração está cheio de alegria e felicidade. Ele expressa seus sentimentos entoando cânticos de louvor, tanto que fez um salmo para isso. E nós? Um novo canto pôs em nosso lábio, em nossa boca. Nós anunciamos aquilo que é precioso e dá alegria ao nosso coração. Nós anunciamos a salvação em Cristo Jesus. Apresentar este Cristo que salva é apresentar a nossa alegria de viver. É mostrar o que a nossa língua exulta em falar. Um crente, por certo, ele deve... Quando você pregar o evangelho, você precisa pintar Cristo. Como é que você vai fazer isso? Usando o pincel da alegria e a língua da exultação. No seu dia a dia. Exulte, se alegre em Cristo. Davi faz referência ao seu coração, que é o centro do seu ser. Perceberam? Alegria no meu coração, no centro do seu ser. E eu pergunto a você, você está alegre em Cristo? Ou você está descontente? Talvez você esteja descontente porque você não está aceitando Deus como Deus. Porque você quer que a sua vontade seja imposta. Logo, você confia em si mesmo. Tudo que nós estamos falando aqui como embasamento para a ressurreição é a base da confiança de Davi que ele tinha em Deus, logo a de Jesus para com Deus, que faz com que ele tenha alegria em seu coração e a língua dele exulte. Temos que pensar nisso. E além disso, minha carne há de repousar em esperança. Davi informa, ele diz que isso é um fato. Há de repousar. Há de repousar. Senão seria incoerente ele falar que está à destra, Deus está à destra dele, ele confia e fala, mas na morte eu não sei não, hein, se ele vai lembrar de mim. A certeza da salvação vem desta confiança,
desta alegria no nosso coração, da nossa língua exultando, anunciando nos 4 cantos da terra. E se você parar para pensar, esta é a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos dá alegria. O Espírito Santo nos move. Nos dá as palavras, o entendimento das Escrituras. E nos dá confiança plena em Cristo. Isso faz com que a carne de alguém viva em esperança. Aqui a carne, sarx, é uma figura para a pessoa, tá? Não é carne como pecado, né, da carne. Quando ele utiliza a palavra sarx aqui, dentro deste salmo, né? Porque Lucas escreve no grego, né? Ele translitera o salmo em hebraico para o grego e ele coloca a palavra sarx. Ou seja, quando Pedro está falando, ele traz a figura de pessoa, de um homem realmente, usado aqui em paralelismo com coração e língua, dando um passeio pela pessoa humana. É isso que é andar nele, irmãos. Ter fé em Cristo. Perceba que toda a descrição, um coração, o centro do ser, alegre, a língua exulta, e agora ele diz, a minha carne, o meu corpo, o homem, a fé em Cristo passa pelo ser inteiro do homem, porque ele habita em nós. E ele nos garante isso, irmãos. A dimensão física da esperança não se perde quando se fala da ressurreição. E é por isso que a carne é um ponto importante da figura. É sobretudo através da inclusão de todo o bem-estar da pessoa que está seguro e vive na esperança. Amado, eu digo a você, em vez de você se apegar às coisas deste mundo, se apegue à esperança que envolve esta carne, de que você habitará corporeamente com seu amado Jesus Cristo. Se for para se apegar a alguma coisa no que tange a materialidade, pense na esperança da ressurreição. Porque ele nos dará um novo corpo glorificado e há de repousarmos todos juntos na esperança. Verso 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Este versículo é a chave para a citação, uma vez que aparece uma segunda vez no verso 31, se os irmãos perceberem, onde diz, ele prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Ele repete no verso 31. Ou seja, tem importância aqui para nós. Pedro explica a sua compreensão do Salmo. A afirmação fundamental é que a pessoa referida no Salmo tem confiança em Deus e que Deus não o abandonará. A confiança do crente em Cristo é de que Cristo não o abandonará. É uma confiança plena na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. O verbo aqui, amados, colocado, abandonará, ele aparece 179 vezes na Septuaginta, incluindo 21 vezes no Saltério. Mas a combinação com Hades aparece apenas neste salmo. O uso de eis, no sentido local, acontece ocasionalmente no Novo Testamento. E Hades é equivalente ao grego Gehenna, Sheol, tá? Lugar onde os mortos são reunidos para julgamento, para a sepultura, né? Conforme diz na NVI, entre os mortos, no Hades. Observe que os judeus acreditavam que o espírito de uma pessoa permanecia no corpo durante 3 dias e depois a alma partia. Estar no Hades contrasta aqui com estar na presença de Deus e exprime a ameaça que a morte representa. Então não é só uma morte física que realmente representa a palavra Hades aqui, mas também representa uma separação eterna de Deus. A morte representa para nós uma grande incerteza. Todos os homens, eles entram em colapso quando eles imaginam quando que será o dia da sua morte. Porque é a incerteza do que virá após aquilo. Diferente do crente, que clama, pois não deixarás a minha alma no
Hades. Porque confiamos nele, que venceu os grilhões da morte. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, como todo salmo até aqui, a linguagem é expressa na primeira pessoa. É a minha alma que não será abandonada. Isto dá a impressão que o salmista fala por si próprio. Na linha paralela que se segue, ele diz: Deus não permitirá que o teu santo... Vocês perceberam a mudança? Minha alma, teu santo. Ele muda os pronomes de próprio, né, singular, falando de si mesmo, para teu santo. E veja, ambas as expressões santo e corrupção precisam de atenção cuidadosa. É uma referência não da primeira pessoa que descreve alguém que foi santificado, por exemplo, diante de Deus. Mas santo aqui é usado, amados, com um peso. No Salmo 16, trata-se de uma referência a uma pessoa específica, como mostram os singulares no Salmo. O não abandono ao Hades, a declaração de que este não verá corrupção, e a ideia de uma pessoa estar segura, incluindo sua carne, levam Pedro a argumentar que a ressurreição, mesmo uma ressurreição corpórea, imediata, é aqui afirmada. Então, amados, o Salmo trata de um indivíduo, mas de uma forma que se estende além desse indivíduo. O que esse indivíduo experimenta é semelhante ao que os outros de sua classe podem esperar de Deus, que somos nós os crentes. Veja que tudo que Davi afirma para ele no Salmo 16, ele aponta para o santo. Tudo que ele afirma, sua esperança, confiança, alegria, ele justifica. Mas o teu santo não verá corrupção. Sabe por quê, irmãos? Davi cria em Cristo. Estava falando com o irmão Vitor hoje, lá em Hebreus, sabe por que Abraão ofereceu seu filho Isaque como sacrifício? Por que ele foi lá e estava pronto? Porque ele cria ressurreição. Ele cria no santo que não vê corrupção. O mesmo objeto da fé de Davi. Incrível! Incrível! Todas as escrituras falam sobre o santo que não vê corrupção, que venceu a morte, que rompeu os grilhões. E esses homens morreram na esperança. Estão na igreja de Cristo, estão aguardando a tão gloriosa volta. E nós estaremos com eles. Nós seremos reunidos juntos em um só lugar, como igreja gloriosa. E verso 28 e último. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Olha só, na última parte do Salmo, Davi lança a mão do recurso literário, do contraste negativo e positivo, morte e vida, decomposição e presença de Deus. Notar também que o contraste entre mim, né, e o seu santo, mesmo se a sua segunda metade do versículo 27 se referir ao próprio Davi, o fato de que Pedro chama de profeta não aponta para o salmista e sim para Cristo. Tá? E não obstante, o último versículo desse salmo, Davi fala a respeito de si mesmo. Ele resume sua comunhão íntima com Deus. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Isso prova que a salvação, ela é dom de Deus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? O próprio Cristo. E como podemos conhecê-lo? Se Deus nos atrair até Ele e nos apresentar a Ele. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Mais uma vez ele fala que a experiência de conhecer a Cristo é a alegria. Este último versículo contém a nota de triunfo. Aquele que experimenta a proteção de Deus, foram-lhe revelados o caminho da vida. Alguns veem uma ligação conceitual a Jesus como o autor da vida. Isso deixa contente por estar na presença de Deus. Este versículo do Salmo exprime a confiança e segurança na libertação e na presença permanente de Deus. Mais uma vez, toda esta linguagem, argumenta Pedro, encaixa-se na ressurreição.
E essa faz parte aqui, irmãos, da pregação de Pedro. E que nós também devemos pregar a todo o perdido. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, te agradeço pela sua palavra gloriosa. Que os atentos aqui, Senhor Deus, tenham recebido a sua palavra. Que aqueles, Deus, que amam a salvação, que amam a Cristo, recebam esse alento, essa confiança e reforcem, Deus, a sua fé em Cristo, através, Deus, da ação do Santo Espírito, porque a sua palavra nos confirma, a sua palavra, Deus, nos vivifica, a sua palavra, Deus, nos traz ânimo. Obrigado por isso, Senhor. Que a sua igreja, Deus, permaneça marchando, caminhando e exultando no Senhor. Muito obrigado, Deus. É o que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.